Olá, meus irmãos. É um prazer poder falar neste dia para a Igreja Presbiteriana da Esperança. Hoje nós faremos um estudo sobre um dos atributos de Deus. Hoje nós veremos que Deus é infinito. Este estudo ele é baseado num livro do pastor Mark Jones, um livro chamado Deus é, onde ele vai tratar justamente sobre os atributos de Deus. Antes de iniciarmos o estudo, faremos uma breve oração, então passaremos a tratar sobre o tema de hoje. Pai amado, Deus bondoso, nós te louvamos, ó infinito Deus, pela tua bondade, pela tua graça, por permitir, ó Pai, que tenhamos agora a oportunidade de aprender um pouco mais sobre um dos teus atributos. Abençoa-nos, ó Pai, neste estudo, é o que nós te pedimos, em nome e por amor do Senhor Jesus Cristo. Amém. Infinito. Falar que Deus é infinito significa que não há limites para as suas perfeições ou que não há limite para os seus atributos. A infinitude de Deus é um dos atributos que qualifica ou que potencializa os outros atributos dele. Quando falamos, por exemplo, que Deus é todo-poderoso e lembramos que Ele é um Deus infinito, este atributo potencializa o atributo da onipotência de Deus, o que nos faz concluir que Deus é infinitamente poderoso. Então, é um atributo que qualifica os outros atributos, todos os atributos de Deus. Um teólogo, certa vez, falou o seguinte: o que quer que Deus é, Ele o é infinitamente. O conceba como excelente, sem alguma imperfeição. Um espírito sem partes, grande sem quantidade, perfeito em todos os lugares sem lugares, poderoso, mas sem membros, inteligente, mas sem ignorância, luz sem trevas, infinitamente superior a todas as belezas de todas as criaturas. E quando você ascender às alturas, o conceba infinitamente maior do que tudo que você pode conceber, e reconheça a enfermidade das nossas próprias mentes. Qualquer concepção que vier em suas mentes, diga: isso não é Deus, Deus é mais do que isso. Uma máxima que nós devemos entender é que nós não podemos compreender exaustivamente aquele que é infinito. Um puritano, certa vez, escreveu o seguinte, falando sobre a infinitude de Deus em relação a 3 aspectos. Um primeiro aspecto seria a perfeição da sua essência. Sua sabedoria, poder e santidade excedem a todos os limites. Um segundo aspecto seria em relação ao tempo ou à eternidade. Nós vemos um pouco disso lá no Salmo 90, versículo 2, que diz o seguinte: antes que os montes nascessem e se formassem, a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ainda no Salmo 102, versículo 12, encontramos o seguinte: tu, porém, Senhor, permaneces para sempre, e a memória do teu nome de geração em geração. A infinitude de Deus também pode ser ligada ou estudada, um dos aspectos, em relação ao seu lugar, isto é, a sua onipresença. O tempo não pode medi-lo, nem o espaço pode conter o nosso Deus. Ainda num dos salmos, Salmo 139, do versículo 7 até o versículo de número 10, nós encontramos a seguinte verdade: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá.
E lá ainda em Jeremias capítulo 23, versículos 23 a 24, ainda com respeito à onipresença de Deus e que os lugares não podem contê-lo, porque Ele é um Deus infinito. Jeremias capítulo 23, versículos 23 e 24 diz o seguinte: acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ou ocultar-se-ia alguém em esconderijos de modo que eu não o veja? Diz o Senhor. Porventura, não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. E também um outro aspecto seria ao fato de não podermos compreendê-lo. Criaturas finitas não podem compreender o Deus que é infinito. Todos os atributos de Deus, eles são infinitos, como falei anteriormente. O que Deus é? Pergunta 4 do breve catecismo. Deus é espírito infinito, eterno e imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Todos os atributos dele são intensivamente e qualitativamente infinitos, o que revela a sua perfeição. Em Isaías capítulo 40, versículo 28, nós podemos ver que Deus sabe infinitamente. Diz assim a palavra: não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Seu conhecimento é sem fim. O salmista também, no Salmo 147, versículo 5, reconhece a infinitude de Deus, quando ele diz: grande é o Senhor nosso Deus e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. E aqui o salmista combina um atributo com outro atributo. Deus é grande porque Ele é abundante em poder, onipotente e sem limite, infinito em seu entendimento, onisciência. Porque Ele é eterno e onipotente. Nada pode limitá-lo, como diz Jeremias capítulo 32, versículo 27. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Ele é perfeição. Por esse motivo, nada pode ir além dele e nada pode ser impossível para ele. Deus, ele não consiste em ser indefinido ou potencialmente algo, mas na perfeição de todos os seus atributos. Ele não pode se tornar nada, pois ele é este Deus infinito. Não necessita de nada, mas tem todas as coisas. Até aqui nós vimos brevemente a doutrina da infinitude de Deus. Ele é um Deus infinito em todos os seus atributos. Agora veremos o valor de Cristo relacionado à infinitude, como Mark Jones divide. Primeiro ele trata sobre a doutrina, agora sobre Cristo, e no final nós faremos algumas aplicações. O Filho de Deus, ele se fez homem a fim de salvar pecadores caídos. A eficácia da sua obra depende do valor da sua pessoa. Um puritano certa vez escreveu: é a dignidade da pessoa que dignifica a obra. Como é dito que toda a divindade em toda a sua inteireza habitaria nele e na pessoa dele, então todo o valor que a excelência substancial da pessoa dele pode traduzir é, de alguma maneira, estampada em todas as suas ações. Muitos cristãos e teólogos acreditam que não devemos falar que a segunda pessoa da Trindade morreu, porque para eles isso é algo muito estranho, seria como que estivéssemos fazendo uma mutação de Deus. Como podemos falar que Deus morreu na cruz, que a segunda pessoa da Trindade morreu na cruz? Para muitas pessoas, isso é loucura. Eles preferem dizer que na cruz só morreu a humanidade de Cristo, não Cristo completo. Mas essa ideia, meus irmãos, ela é de fato uma ideia prejudicial. Prejudicial e tem desdobramentos infinitos no valor da morte de Cristo.
Pensar assim limita a expiação de Cristo à sua humanidade e limita, consequentemente, a sua obra em nosso favor. Nós precisamos ter em mente a seguinte distinção feita na teologia, chamada linguagem apropriada da essência e linguagem apropriada com respeito à pessoa. Em primeiro lugar, linguagem apropriada da essência. Significa que, em relação à essência, as três pessoas da Trindade são autoexistentes. Quantas pessoas há na divindade? Há três pessoas na divindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E essas três são Deus, da mesma substância, iguais em poder e glória, define o nosso breve catecismo. Eles possuem a mesma essência indivisível. Com relação à linguagem apropriada da pessoa, em segundo lugar, em relação às pessoas, o Filho e o Espírito procedem do Pai. Então, com relação às pessoas, temos o que é chamado de linguagem apropriada. Essa distinção ela tem sido feita para manter a unidade da essência, mas também afirmar uma ordem relacional entre as três pessoas da Trindade. É um Deus que subsiste em três pessoas distintas, mas ambos possuem a mesma essência. Uma linguagem apropriada das pessoas ensina que o Pai não morreu na cruz, mas sim o Filho. Alguns evitam falar isso porque pode significar que a deidade sofreu, mas podemos afirmar que a segunda pessoa da Trindade, o Filho de Deus, o Deus homem, morreu na cruz. E podemos afirmar isso por causa do que na teologia é chamada de comunicação de propriedades ou comunicação de atributos. Nós vemos esta realidade lá na Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 8, na 7ª seção, que diz o seguinte: Cristo, na obra de mediação, age de conformidade com as suas duas naturezas, fazendo cada uma o que lhe é próprio. Contudo, em razão da unidade de sua pessoa, o que é próprio de uma natureza divina e humana, é às vezes na Escritura atribuído à pessoa denominada pela outra natureza. Nós jamais podemos afirmar que o que é próprio de uma natureza humana pode ser aplicado à natureza divina, porque fazer isso nós destruiríamos. Se atribuíssemos o que é próprio da humanidade para a divindade não seria mais plenamente divina. E se atribuirmos o que é divino para a natureza humana, a sua humanidade não seria mais plenamente humana. Um exemplo é o seguinte: a natureza humana de Cristo não existe desde a eternidade, e a natureza divina de Cristo jamais poderia ter morrido. Então, ele possui duas naturezas e um exemplo seria esse. Mas o que se aplica às duas naturezas, divina e humana, se aplica à pessoa de Cristo. Isso significa dizer que os atributos das naturezas divina e humana são comunicadas à pessoa completa. Os atributos da natureza próprios da natureza humana e os atributos próprios da natureza divina são conduzidos à pessoa de Cristo completa. Por esse motivo, temos que declarar que a pessoa, não uma de suas naturezas, morreu na cruz. Hebreus capítulo 9, versículo 14 diz: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Em 1 Pedro capítulo 3, versículo 18, nos ensina que, pois também Cristo morreu, uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. E vemos também em Atos capítulo 20, versículo 28, que Deus comprou a igreja com o seu próprio sangue. Atendei por vós atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio
sangue. Veja, Cristo foi posto na cruz e morreu no nosso lugar. O texto diz que Deus foi posto na cruz e com seu próprio sangue morreu e comprou a igreja. Tomé tem muito a nos ensinar também sobre isso, lá em João capítulo 20, versículo 28, ele olha para Cristo e respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Ele simplesmente olha para Jesus e o chama de Deus. Jesus, o Deus homem, morreu na cruz, nós não podemos jamais negar isso. Dividimos a pessoa quando falamos que apenas a humanidade morreu. Nós devemos entender que Cristo é plenamente homem e plenamente Deus. Suas naturezas não podem ser separadas, nem podem ser misturadas. Negar uma dessas proposições nos leva à heresia. Nós sabemos, meus irmãos, que isto é uma doutrina verdadeira e que nós cremos nela pela fé. Nós cremos nela porque a Escritura fala e nós, como cremos na doutrina da Trindade, cremos na humanidade e na divindade de Cristo numa única pessoa. É um mistério glorioso que nós jamais devemos negar. A verdade da comunicação de propriedades nos permite declarar sem medo que o Deus homem, não apenas a sua divindade, também está à destra do Pai. Cristo, a segunda pessoa da Trindade, expiou o pecado e foi capaz de fazer isso porque a expiação requeria valor infinito e porque Ele é Deus, tal qual o Pai, Ele é infinito. Como disse um puritano, como a ofensa foi contra um infinito e glorioso Deus, a obra santa deve ser feita por alguém que é infinito. Nossa salvação está alicerçada no fato inegociável de que o infinito se tornou homem para morrer no lugar de pecadores finitos e miseráveis. Uma coisa você pode estar certo: se um homem como nós fosse posto na cruz, ele jamais poderia satisfazer as exigências divinas. Somente alguém que é infinito igual a Deus poderia satisfazer as suas exigências. Por esse motivo, nós podemos e não podemos jamais negar que Cristo, Deus homem, foi colocado naquela cruz em suas duas naturezas. Uma pessoa completa, Deus homem, satisfez as exigências do próprio Deus, o Pai. Essa doutrina, ela deve trazer para nós grande alegria aos nossos corações por causa do valor infinito da morte de Cristo por nós. Como foi dito, não podemos conhecer a Deus completamente porque Ele é infinito. Mas isso não é ruim, pois um dia nós ressuscitaremos e habitaremos na eternidade com Ele e viveremos conhecendo-o infinitamente. Grande privilégio sem fim para nós. Passaremos a eternidade, de eternidade a eternidade, conhecendo mais a Deus, sem jamais esgotar o seu conhecimento. Que privilégio dado a pessoas finitas e miseráveis como nós, que privilégio nosso. Nós devemos lembrar que somos seres pequenos e pecadores que servem a um Deus infinito também. E isso é outro privilégio que nós possuímos. Um privilégio grandioso demais. Ele nos concedeu a graça de servirmos a Ele, graças à obra do Seu Filho naquela maldita cruz, morrendo em nosso lugar. Nós podemos servir a Ele na Sua igreja, servir aos nossos irmãos, servir a este Deus através do serviço aos nossos irmãos. Isso é um privilégio grandioso que nós possuímos. Tudo o que fazemos nesta vida feito para Ele, ainda assim é muito pouco para o que Ele merece. Mas apesar disso, Ele é um Deus tão bondoso que não só recebe a nossa adoração e o nosso serviço a Ele, mas Ele ainda atende às nossas orações, as orações que dirigimos a Ele. Veja que grande privilégio nosso também aqui. Nós, criaturas pequenas e miseráveis, se dirigindo em oração a um Deus infinito, imenso, grandioso, glorioso, santíssimo.
nós podemos dobrar os nossos joelhos, falar com Ele e Ele se inclinará para ouvir as nossas orações. Este mesmo Deus infinito. As obras infinitas deste Deus, saiba, meu irmão, que você ofendeu a Deus com o seu pecado. O pecado cometido por Adão foi um pecado que conduziu todo homem à morte, e em Adão nós pecamos contra Deus e transgredimos a lei dele, quebramos o pacto e nos tornamos inimigos dele. Mas ele, porque é um Deus misericordioso, infinito em misericórdia, nos perdoou. Mas não somente nos perdoou do pecado cometido em Adão, pecado que nos conduzia ao inferno. Este mesmo Deus, porque é infinito em misericórdia, perdoa os nossos pecados cometidos ainda hoje. Nós ainda cometemos pecado contra este Deus. O salmista, no Salmo 130, vai revelar esta misericórdia e esta bondade de Deus, mesmo após o pecado cometido contra ele. Ele vai dizer: das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Então ele logo em seguida diz: contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Ele reconhece que Deus é justo e santíssimo e que ninguém jamais poderia permanecer de pé diante dele, porque seria condenado. Mas ao mesmo tempo ele reconhece que Deus é perdão. Ao mesmo tempo ele reconhece que Deus é bondoso. Ao mesmo tempo ele reconhece a infinita misericórdia de Deus em perdoar os nossos pecados. Isso enche o salmista de alegria. Isso enche o seu coração de plena segurança na bondade e na misericórdia do Senhor. Porque ele continua: contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. E ele não fica contente simplesmente com essa verdade para ele. Ele se volta para o povo do Senhor. E ele diz: espera, ó Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Veja que abundante misericórdia o nosso Senhor possui, misericórdia infinita para conosco. Você também deve estar consciente que você se tornou um inimigo de Deus quando pecou e quebrou o seu pacto, mas a sua reconciliação e amor infinitos o trouxeram para Ele mesmo, através da obra infinita do seu Filho. Ele poderia não fazer isso, meus irmãos, mas Ele fez, porque nos amou e entregou o seu Filho unigênito em nosso lugar, para morrer por pecadores. O Filho que não cometeu pecado algum, o Filho que não merecia ser posto na cruz, mas Ele se tornou maldição em nosso lugar, para que pudéssemos agora ser reconciliados com Deus. E fomos alcançados por Ele, quando Ele, em sua misericórdia, através dos ministros que proclamam este Evangelho, através do ministério da reconciliação, através da pregação, essa pregação foi feita e o Espírito Santo de Deus aplicou a redenção, a obra ao nosso coração. Nós fomos resgatados do inferno graças a esta misericórdia, a esta reconciliação, a este amor infinito do Pai. Você merecia o inferno, mas a graça infinita de Deus o resgatou. A graça infinita do nosso Senhor nos tirou de uma condenação, de amargura, de dor e de angústia eterna no inferno. Por quê? Porque Cristo experimentou isso em nosso lugar. Foi na cruz que Cristo experimentou as angústias do inferno num único ato, a ponto dele clamar, a ponto dele gritar: Deus meu, por que me desamparaste? Ele sofreu num único ato o que deveríamos experimentar durante toda a eternidade,
no inferno, mas a sua graça abundante nos resgatou dali. Hoje, graças à sua infinita misericórdia e bondade, nós estamos caminhando, peregrinando, rumo à glória eterna, onde desfrutaremos das suas delícias eternamente. Graças, meus amados irmãos, à obra infinita do Senhor Jesus Cristo em nosso lugar. Nós teríamos que passar a eternidade dando graças a Deus por isso, e jamais seria suficiente esse nosso agradecimento a Ele pela sua bondade, mas que nós possamos hoje louvar o seu nome, porque Ele nos